basicamente, o que a gente faz no meu grupo de pesquisa é tentar entender quais são as conexões entre as formas em que os sistemas midiáticos operam com as extremas direitas, né? Então, o que a gente tem detectado é que os estudos que existem para tratar de entender essas conexões são muito eurocentristas, né? São conexões que são feitas desde universidades muito europeizadas, não só por estar na Europa, mas pela forma, digamos, em que entendem seu pensamento intelectual. Existem estudos tradicionais, como aquele de Halini Mancini, de sistemas comparados, sistemas que falam, por exemplo, dos sistemas comparados do sul da Europa, que falam de como a estrutura midiática se compõe nos países mediterrâneos. No caso da Espanha, por exemplo, se fala muito a concentração midiática de poder em comparação, em diálogo com o franquismo recente que a gente teve, como isso, por exemplo, dificultou que existisse uma lei de comunicação audiovisual suficientemente potente como para permitir que não exista uma concentração de poder atualmente. Ou seja, existem esses debates, mas pouco levados ao plano do sul global, de como tem se dado, digamos, em espaços nos quais, como a gente falava, existe historiograficamente uma violência que tem determinado totalmente a composição do sistema mediático e como as extremas direitas operam, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de falar de uma ideia que seria algo assim como uma acumulação colonial midiática. O que a gente está tentando colocar em diálogo é como, por exemplo, os sistemas extrativistas, os recursos minerais, a apropriação da terra e demais históricos, têm afetado e refletido diretamente na forma em que atualmente se constroem as estruturas midiáticas e a concentração do poder midiático no sul global, né? No caso do Brasil, por exemplo, você tem que ver como as famosas capitanias, né, que se fizeram no período colonial, tem uma conexão direta com a forma em que hoje em dia, digamos, os descendentes, digamos, de famílias que configuraram essa expoliação, né, essa divisão da terra, hoje em dia são os que concentram o maior poder midiático, né? Então, para isso, inclusive, existem conceitos que estão começando a se trabalhar, conceitos desde umas epistemologias do Sul, né, como é a ideia de coronelismo digital, que vem basicamente a dizer que as próprias formas coronelistas, né, que é um conceito muito brasileiro, que o Faoro, por exemplo, trabalha muito no Brasil, tem adquirido formas particulares de acumulação do poder midiático, né? Então, o que a gente pode ver é que existem sistemas particulares no sul global, mas que todos estão caracterizados por essa acumulação que tem, digamos, uma origem na própria acumulação da terra e da extração dos recursos naturais. E isso é um debate pouco feito e que tem consequências diretas nas formas em que se articulam as extremas direitas e não só as extremas direitas, mas as direitas e os espaços conservadores mais tradicionais, né? Mas digamos que isso está construído em diálogo com outra série de questões, né, como as próprias particularidades tecnológicas, né, de como se construi o capital midiático, né, por exemplo, o fato de existir maior ou menor intervenção de mídias tradicionais, o fato de que existam ou não culturas mais desintermediadas, por exemplo, que exista uma cultura influencer mais forte ou menos forte para que os líderes falem diretamente com seus seguidores, de forma que sejam entendidos como homens do povo. Existem, digamos, como diversas particularidades dentro desse contexto pós-colonial que a gente está conversando constantemente, né? E com certeza também o próprio fato que isso é uma coisa que no Brasil aconteceu muito, né? Que as grandes empresas tecnológicas não tenham facilitado que as pessoas pudessem, por exemplo, acessar pelos seus planos de dados ao internet, ou seja, você podia ter, por exemplo, um plano de dados, principalmente nas camadas mais pobres, mais necessitadas da sociedade, né, que talvez tinham um plano mais econômico que permitia a elas receber por WhatsApp uma informação de um líder político, mas não podiam acessar na internet para ver essa informação de onde que vinha, né? Ou seja, como as diversas ofertas que essas empresas tecnológicas oferecem
diversos países acabam afetando, né, na forma em que se constroem os sistemas de verificação, por exemplo, né? Então, são questões que a gente trabalha muito e que são necessárias para entender como estas extremas direitas se adaptam com as particularidades locais, né?